Se você vive no planeta Terra, é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre discos voadores, objetos misteriosos no céu, luzes que aparecem e somem sem explicação, mas o que talvez você não saiba é que durante quase 2 décadas o próprio governo dos Estados Unidos investigou isso de forma oficial. Havia um projeto real conduzido pela Força Aérea que catalogou e analisou milhares de relatos de OVNIs. Esse projeto se chamava Blue Book e ele realmente existiu de verdade. Neste vídeo eu vou te contar a história completa dele, desde o começo, passando pelos casos mais enigmáticos e até o encerramento, e o legado que ele deixou. A história começa nos anos de 1940, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo vivia um clima de tensão, a Guerra Fria estava começando e qualquer tecnologia desconhecida nos céus era motivo de alarme. Em 1947, um piloto chamado Kenneth Arnold relatou ver 9 objetos voando em formação perto do Monte Rainier, nos Estados Unidos. Ele disse que os objetos se moviam como pires saltando sobre a água. A imprensa ouviu aquilo e cunhou a expressão discos voadores. Nos meses seguintes, os relatos se multiplicaram. Centenas de pessoas começaram a reportar luzes estranhas, objetos metálicos e movimentos impossíveis no céu. O governo pressionado resolveu investigar. Primeiro veio o Project Sign, em 1948. Era uma tentativa inicial meio improvisada de entender o que estava acontecendo. Logo depois, esse projeto foi substituído pelo Project Grudge, que tinha um tom mais cético, quase como se partisse do princípio do que tudo era explicável. Mas foi só em 1952 que a Força Aérea criou o projeto mais duradouro e sistemático, o Project Blue Book. O projeto começou oficialmente em março de 1952. Ele era sediado na base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, e tinha uma estrutura dedicada exclusivamente a investigar relatos de OVNIs, recebido por civis e militares. O funcionamento era relativamente simples. Alguém relatava um avistamento e a equipe do projeto coletava o depoimento, cruzava com dados de radar, condições meteorológicas e fazia uma análise técnica. Depois disso, o caso era classificado como identificado ou não identificado. No total, 12.618 casos foram registrados entre 1952 e 1969. A grande maioria, cerca de 90%, recebeu explicações convencionais: aeronaves conhecidas, planetas visíveis no céu, balões meteorológicos, ilusões ópticas e fenômenos naturais. Mas 701 casos foram classificados como sem explicação adequada, e esse número é importante porque significa que, mesmo com todos os dados disponíveis, mesmo com especialistas revisando, não se chegou a uma resposta conclusiva. Um personagem essencial para entender o Blue Book é o Dr. J. Allen Hynek. Ele era astrônomo e foi contratado como consultor científico do projeto. No início, Hynek era cético. Ele mesmo disse anos depois que via tudo como uma perda de tempo com bobagens populares. Mas com o tempo ele começou a perceber algo estranho. Alguns casos simplesmente não tinham explicação razoável. E mais do que isso, envolviam testemunhas confiáveis, como pilotos experientes e militares treinados. Hynek foi mudando de postura. Ele se tornou mais aberto à ideia de que estávamos diante de um fenômeno real. Embora ainda não compreendido, foi ele quem criou a famosa escala de encontros, que depois inspirou o termo popular, encontros de terceiro grau. Depois do fim do Blue Book, Hynek fundou o Center for UFO Studies e se tornou um dos principais defensores de uma investigação científica e séria do fenômeno OVNI. Ao longo dos anos, vários casos se destacaram nos arquivos do Blue Book. O primeiro caso foi o caso de Mantell. Em 1948, o piloto Thomas Mantell morreu após perseguir um objeto voador não identificado nos céus de Kentucky. A explicação oficial foi um balão meteorológico, mas há dúvidas até hoje que o objeto estava muito alto para um tipo de balão citado, e testemunhas descreveram algo metálico e enorme. O segundo caso é o Lubbock Lights, em 1951, um grupo de luzes voando informações sobre a cidade de Lubbock. Várias testemunhas, incluindo professores universitários, viram o fenômeno. Fotos foram tiradas e a explicação oficial foi pássaros refletindo a luz. Mas as pessoas que viram discordam, e até hoje é considerado um dos maiores mistérios do projeto. O terceiro caso foi o caso de Laveland, em 1957, um dos primeiros casos com efeitos físicos documentados. Carros paravam de funcionar, luzes se apagavam e objetos brilhantes sobrevoavam a estrada. A explicação: relâmpago globular, mas nenhuma testemunha relatou chuva ou tempestade no dia. Em 1969, a Força Aérea decidiu encerrar o projeto Blue Book.
A justificativa foi baseada no chamado Relatório de Condon, um estudo feito pela Universidade do Colorado. Esse relatório concluiu que o fenômeno OVNI não representava ameaça à segurança nacional e que continuar investigando não traria valor científico. Com isso, o Blue Book foi encerrado oficialmente e a recomendação era clara: não havia mais razão para o governo gastar recursos com esse tipo de estudo. Apesar do fim oficial, o projeto Blue Book deixou marcas. Ele foi o maior e mais estruturado esforço governamental para entender os relatos de OVNIs. E ao contrário do que muitos pensam, não concluiu que tudo era mentira ou ilusão. O próprio relatório final do Blue Book admite que centenas de casos continuaram sem explicação, e isso por si só é significativo. Nos anos recentes, o tema voltou aos holofotes com vídeos divulgados pela Marinha dos Estados Unidos, pilotos testemunhando publicamente e o próprio Pentágono reconhecendo que os fenômenos aéreos não identificados continuam sendo monitorados. O que o projeto Blue Book começou, talvez nunca tenha realmente terminado, só mudou de nome, de lugar e de acesso público. Esse projeto foi real, foi conduzido por cientistas, militares e analistas, e ele mostrou que apesar das explicações, para muitos casos ainda existem muitas coisas no céu que simplesmente não conseguimos entender por completo, e não é preciso acreditar em alienígenas para reconhecer isso. Às vezes só precisamos aceitar que ainda não sabemos tudo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se possível, se inscreva no canal, comenta embaixo o que achou, compartilha e eu vejo você nesse próximo vídeo que vocês estão vendo aí. Tamo junto e até mais.